Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe algum evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve, muito breve, começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E se preparem porque o caso de hoje tem muita coisa, é um caso muito doido, é um caso que não faz muito sentido, e é basicamente isso. Eu tô até com café aqui, e não é a primeira xícara de café que eu tomo hoje, porque realmente é muita coisa, e assim, vocês vão passar raiva, tá? Como sempre, né? Quando que a gente não passa raiva? Mas já tô falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Robert Eric Wan nasceu no dia 1º de junho de 1971, no Brooklyn, em Nova York, e era o mais velho de 2 filhos de William e Amy Wan. Ele era um sino-americano de 4ª geração, seus bisavós haviam imigrado da China para os Estados Unidos na década de 30, e desde então a família passou a viver nos arredores de Nova York e em Chinatown. Ele foi descrito como sendo um homem muito gentil e focado nos seus objetivos, além de ser extremamente inteligente e brilhante. Só para vocês terem noção do quão gentil e basicamente incrível esse homem era, na época da faculdade ele costumava sair à noite do seu dormitório apenas para limpar as estátuas que ficavam meladinhas ali de cocô de pássaro. Pois é. E assim, ele fazia esse tipo de coisa apenas porque ele queria fazer e não porque alguém o estava obrigando ou porque ele esperava algo em troca. Ele fez o ensino médio na Xaverian High, que era uma escola católica privada localizada no Brooklyn, onde se formou como orador oficial da turma, e durante seus últimos anos na escola, a Organização dos Chineses Americanos Long Island publicou um capítulo inteiro apenas com a dissertação que ele havia escrito sobre ser um asiático americano, e isso lhe ajudou ainda mais para conseguir entrar no programa Presidential Classroom em Washington, que assim, é perfeito para quem quer cursar direito, que era o caso do próprio Robert. Sinceramente, dizer que ele era apenas promissor é pouco. Esse homem era um gênio e tinha de tudo para crescer cada vez mais. Após formar, ele foi aceito como um dos principais candidatos do College of William and Mary, que fica localizado na Virgínia e está apenas entre as mais antigas e prestigiadas faculdades dos Estados Unidos, sendo uma das melhores do mundo. Tá bom para vocês? Na faculdade, ele conseguiu trabalhar como assessor do presidente da faculdade e foi lá onde ele conheceu a grande maioria dos seus amigos, que ele acabou levando pelo resto de sua vida, incluindo um jovem chamado Joseph Price, mais conhecido apenas como Joe Price, que era um futuro advogado extremamente ambicioso. E juntos, eles chegaram a reformular uma sociedade secreta que tinha no campus da faculdade, chamada 13 Club, mais diferente da ideia aí que temos de sociedades secretas em que coisas nada legais acontecem. Essa sociedade secreta era o completo oposto, onde seus membros faziam ali bondades de forma anônima. Após formar em 1996, Robert entrou na Universidade da Pensilvânia e se formou em Direito em 1999, onde atuou na Associação de Estudantes de Direito da América do Pacífico Asiático e publicou um artigo de revisão de direito sobre assédio racial no local de trabalho. Depois, recebeu uma bolsa de estudos da Frente Nacional para a Libertação Vietnã, que é uma organização política, e mais, ele também foi editor sênior do jornal da faculdade sobre direito trabalhista, além, claro, de conseguir um emprego perfeito em um escritório de advocacia extremamente prestigiado chamado Covington & Burling.
Em janeiro de 2002, ele foi para uma conferência jurídica e lá ele conheceu Catherine L. Yeoh, ou apenas Cathy, que era filha de imigrantes coreanos e cresceu em Chicago. Ela também tinha sua própria lista de realizações acadêmicas incríveis e uma carreira promissora como advogada. Após a conferência, os dois começaram a sair, aquela coisa toda, vários encontros, borboletas no estômago, o amor é lindo. E então não demorou muito até que eles começassem a entrar em um relacionamento sério. Tanto que dentro de um ano, ele a pediu em casamento, no qual ela obviamente aceitou. Então os dois se mudaram juntos para Washington e se casaram em junho de 2003. Em seguida, eles se mudaram para um subúrbio na Virgínia chamado Oakton, que fica no condado de Fairfax. E no mesmo ano, Robert se tornou o principal advogado associado do seu escritório e chegou a ganhar um prêmio muito importante para sua área. Em 2006, o casal tinha basicamente tudo. Eles tinham uma casa, eles eram um casal feliz, eles tinham amigos fiéis e tinham um futuro brilhante pela frente. Mas infelizmente, se essa história fosse acabar com um final feliz, ele não estaria aparecendo aqui nesse quadro no Fita Amarela. No início do verão de 2006, o Robert começou a enfrentar um grande dilema, porque ele sabia que ele queria fazer alguma coisa que realmente pudesse ajudar as pessoas. E na época ele continuava crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais como advogado no seu escritório de advocacia. Mas o que ele queria era tentar entrar no Conselho Geral da Radio Free Asia, que é uma organização americana sem fins lucrativos, onde eles têm como intuito principal levar informações para as comunidades carentes da Ásia. Porém, caso ele realmente fizesse essa mudança aí na carreira, seu salário diminuiria e muito. Só que Cathy estava nem aí para isso. Ela queria que ele fosse 100% feliz com a escolha que ele fizesse. E ela queria que ele trabalhasse com uma coisa que ele amasse. E ela sabia que o que ele mais amava na vida era ajudar os outros. E mesmo com essa mudança, a situação financeira da família ia continuar muito boa. Porque, como eu falei para vocês, Cathy também era muito bem sucedida como advogada. E ela trabalhava em uma empresa de consultoria de saúde. Com isso, com o apoio da esposa, que era uma coisa muito importante para ele, que ela aceitasse e que ela o apoiasse, ele fez a entrevista e ele passou. Ele começou seu novo emprego logo no comecinho de agosto, realmente no comecinho, tipo no dia 1º, e no dia 2 ele planejava passar a noite em Washington, porque naquele dia ele teria um seminário que ele queria muito assistir, e como ele já estaria ali, ele queria passar no escritório da Radio Free Asia para que ele pudesse conhecer os funcionários do outro turno. E por conta disso, por conta desses dois fatores, ele achou que seria muito mais prático ele dormir em Washington, que era onde tudo isso ia ter, e depois, no dia seguinte, ele voltava para Oakton, que era onde ele morava com a esposa. Inicialmente, ele conversou com uma amiga para ver se ele poderia ficar na casa dela naquela noite, mas ela acabou dizendo que não, acredito eu que porque ela teria algum tipo de compromisso ou não iria passar a noite em casa. Então, Robert pensou na sua segunda opção, Joe Price. Lembram aquele amigo que ele fez lá na faculdade e que desde então eles viraram, tipo, melhores amigos? Pois é, ele mesmo. Joseph Price, ou apenas Joe, se formou em 2003 em Direito pela Universidade da Virgínia. Ele sempre foi muito ativo na comunidade LGBTQIAP+, e quando se formou, se tornou presidente da Associação de Ex-Alunos Gays e Lésbicas, ou Gay and Lesbian Alumni Association. Em 2006, aos 35 anos de idade, ele tinha se tornado sócio de um escritório de advocacia de Washington, top dos tops, chamado Arent Fox. E assim como o Robert, ele estava se dando muito bem na vida profissional, mas não só nela, a sua vida amorosa estava indo de vento em popa. Ele estava em relacionamento com um homem chamado Victor Zaborski, de 40 anos, e já era um relacionamento bem longo. Victor era gerente de marketing sênior do programa de educação de processadoras de leite, mais conhecido apenas como Milk Pep, que ficou conhecido em 2000 por conta de uma propaganda que é assim, sensacional. E claro que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir ela completa, mas fiquem aí com um pequeno trecho. Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Got milk. Enfim, continuando, Victor e Joe chegaram a ter 2 filhos com um casal de lésbicas, e em 2004 eles decidiram abrir um pouco mais o relacionamento e trouxeram ali um terceiro homem chamado Dylan Ward, de 36 anos de idade.
Dylan costumava morar em Georgetown e após formar foi pulando de carreira em carreira, chegando a ser chefe de cozinha, autor de livros infantis e até mesmo massagista licenciado. Quando o trio estava completo, eles decidiram se mudar para uma casa no bairro de DuPont Circle, em Washington. A esse ponto, em 2006, os três já estavam em relacionamento há 4 anos, porém, apesar de ser um relacionamento poliamoroso, eles não eram o único casal e basicamente funcionava assim. Joe tinha um relacionamento com Victor e Joe também tinha um relacionamento com Dylan, porém, Dylan e Victor não se relacionavam e eles se consideravam como uma família. Mas, antes de continuarmos, eu preciso falar sobre o layout da casa, porque isso, meus amigos, vai ser extremamente importante para mais tarde. A casa onde eles moravam compartilhava algumas paredes com as casas vizinhas de ambos os lados. O primeiro andar tinha uma sala de estar, uma sala de jantar, a cozinha e uma porta que levava a um pequeno pátio externo que era cercado por uma cerca de aproximadamente 2,5 metros, além de ter um portão de segurança que sempre ficava trancado. Quando você subia a escada de madeira de 16 degraus, você chegava no segundo andar, que continha mais 2 quartos. Um deles era o quarto de Dylan Ward, que ficava bem no topo da escada, e o outro era o quarto de hóspedes, que dava para a rua Swan. E no mesmo andar também tinha um banheiro que ficava ao lado do quarto de Dylan. E no terceiro andar ficava um quarto principal, que era o que Joe e Victor compartilhavam e que basicamente ocupava todo o terceiro andar. Além disso, a casa tinha um sistema de alarme que em todas as vezes que as portas de entrada, sejam elas as dianteiras ou as traseiras, eram abertas, um sinal sonoro era ativado. E por fim, ainda existia um porão que era alugado por uma amiga chamada Sarah Morgan. Então, no total, moravam 4 pessoas na casa. Acontece que Joe, Victor e Dylan eram muito amigos de Robert, chegando ao ponto em que eles organizaram sua festa de 30 anos de idade e eles também eram muito próximos de Katie. Joe e Victor chegaram a comparecer ao casamento dos dois em 2003, ou seja, quando Robert lhe informou que ele iria passar a noite na casa dos 3 amigos. Ela achou super tranquilo, não ficou nem um pouco preocupada, afinal eles eram amigos, certo? No dia 2 de agosto, a 4ª moradora, Sarah Morgan, avisou a Joe que ela não iria dormir em casa naquela noite, porque ela iria passar a noite na casa de um amigo. Então ela saiu de casa às 6 horas da tarde e informou que iria trancar o portão e ativar o alarme, que era uma coisa que eles faziam sempre. E enquanto isso, Robert e Katie começaram o dia deles normalmente. Eles foram para a academia em Oakton e depois pegaram um trem juntos para Washington. E de lá eles se despediram, se deram um beijo e cada um foi pro seu caminho. Assim que ambos chegaram no trabalho, eles chegaram a trocar e-mails falando que estava tudo bem, que eles tinham chegado bem, que também era uma coisa ali que eles faziam basicamente todos os dias. Afinal, Washington é uma cidade grande e cidades grandes têm ali um perigo muito maior de crimes, assaltos, enfim. Então era meio que uma forma de ter certeza que realmente estava tudo bem e então eles poderiam seguir o seu dia tranquilamente. Quando o Robert terminou o trabalho, ele comprou um sanduíche, então foi para o seminário, que só acabou às 9h30 da noite. Em seguida, quando ele entrou no táxi, ele ligou para a esposa para informar que estava indo para o escritório da Radio Free Asia para que ele pudesse conhecer ali os funcionários do segundo turno. E depois, quando ele entrou no segundo táxi, ele informou que estava indo para a casa de Joe Price, mas que ele estava tão cansado desse dia exaustivo que ele teve, ele provavelmente chegaria e dormiria quase que imediatamente. Mas, infelizmente, essa foi a última vez que Kathy Wan ouviu a voz do seu marido. À 00:06, ela recebeu um telefonema do próprio Joe Price, informando a ela que o Robert Wan estava no hospital George Washington e que ele havia sido esfaqueado nas costas. Assim que ela ouviu isso, ela ligou para os seus sogros, que haviam se mudado recentemente para a mesma cidade, para que eles pudessem ficar juntos. E depois ligou para o irmão mais novo de Robert para informá-lo do que tinha acontecido. E imediatamente toda a família foi até o hospital, sem imaginar o que realmente havia acontecido. Eles chegaram lá imaginando que o encontrariam sim em estado crítico, mas vivo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles chegaram ao hospital e, infelizmente, o Robert já havia sido declarado como morto. Além disso, eles também descobriram que ele havia sido atingido no peito e no abdômen e não nas costas, como o Joe havia dito. Mas na época, Kat não imaginou nada demais, não ficou pensando muito sobre isso, porque ela tinha acabado de perder o marido, então muitas outras coisas estavam passando em sua cabeça. Mas não,
essa não foi a única coisa estranha e esquisita desse caso. Temos muita coisa para falar ainda, mas vamos começar pela ligação para o 911. Às 11 horas e 49 minutos da noite do dia 2 de agosto, Victor Zaborski ligou para a emergência completamente desesperado e chorando, dizendo que eles precisavam de uma ambulância o mais rápido possível, porque o seu amigo havia sido atacado e a sua casa havia sido invadida. DC Emergency 911 Operator 6752. Do you need police, fire, or ambulance? Immediately, we need an ambulance. What's wrong, ma'am? We had someone that was in our house, evidently, and they stabbed somebody. Okay, somebody's inside the house now? I don't know, we heard. Are they bleeding? You see someone bleeding? Someone is bleeding in our house. Okay, where's they bleeding from? I think in the stomach. It's a male. He's a friend of ours. He's spending the night with us. Listen to me. Calm down. I'm going to help you, okay? Is he breathing? I'm upstairs, and he's downstairs. I don't know. What time is it? What time is it at the moment? Yes. 23:54. It's 11:54, ma'am. Nessa ligação, a operadora informou a ele que os paramédicos já estavam a caminho e disse que era para ele pressionar o ferimento, colocar pressão ali com a toalha para que estancasse o sangramento. E ela repetiu isso várias vezes, exatamente para que ele conseguisse entender bem, considerando que era de se imaginar que ele tivesse desesperado e talvez se ela falasse apenas uma única vez, ele não entenderia direito e acabaria não fazendo. Depois disso, ela falou que quando a primeira toalha estivesse encharcada, era para ele pegar uma segunda toalha, colocar em cima, sem retirar a toalha inicial. E no fundo da ligação, dá para ouvir Victor falando com a outra pessoa, pedindo para colocar pressão no ferimento para estancar o sangramento. Correto? Correto. Acontece que ainda nessa ligação, Victor descreveu os ferimentos, dizendo que tinha um no abdômen e possivelmente no coração. Isso significa que deveria ter muito sangue no local. E lembrem-se disso. Porém, quando os paramédicos chegaram na casa, tudo parecia fora do lugar e nada fazia sentido. A primeira coisa que ele falou para os paramédicos quando eles chegaram foi que a pessoa, o assassino, teria fugido com uma de suas facas e quando lhe perguntaram se ele sabia quem poderia ser, ele disse que não fazia a menor ideia. Tudo isso ele falou chorando e bem desesperado e ainda estava com o telefone na mão porque ele ainda estava falando com a operadora do 911 e logo em seguida ele falou que a vítima estava no segundo andar e implorou para que eles o ajudassem. E uma coisa que chamou bastante atenção dos paramédicos, que um deles tinha 10 anos de experiência e outro 15, foi o fato de que em momento nenhum os homens foram os direcionando até o quarto, considerando que eles não conheciam a casa. E eles acharam isso particularmente esquisito, era pelo fato de que em todos esses anos de experiência, em todos os casos onde a vítima tinha levado um tiro ou a vítima havia sido assassinada, as outras pessoas que moravam ali ou as pessoas que estavam passando, elas estavam em prantos, elas realmente estavam desesperadas e faziam questão, 100% de questão, de levá-los até o local o mais rápido possível, até que caso tivesse alguma chance de eles conseguirem salvar a vítima, eles pudessem fazer isso o mais rápido possível. Só que dessa vez a reação foi completamente diferente. Na verdade, a única pessoa que parecia ali desesperada, em pânico, era Victor, porque os outros dois estavam calmos e tranquilos. Lembrando que o Robert One era amigo deles há anos, não era um desconhecido que eles haviam acabado de encontrar. Quando os paramédicos subiram para o segundo andar, eles encontraram Dylan, que tinha acabado de sair do banho e estava vestindo um roupão. Então eles perguntaram para ele se ele sabia o que estava acontecendo e ele simplesmente os ignorou, entrou no quarto e fechou a porta. Sério. E uma coisa que eu, achei muito esquisita, que realmente eu não consigo tirar isso da minha cabeça, é o fato de que ele estava tomando banho. O amigo dele havia acabado de morrer, havia sido assassinado e ele estava tomando um banho. Não sei, cada pessoa reage de uma forma diferente, mas eu achei essa forma esquisita. Mas enfim, nisso os paramédicos foram até o quarto de hóspedes e lá eles encontraram Joe Price sentado na cama, de costas e de cueca.
E quando lhe perguntaram o que tinha acontecido, ele apenas disse que tinha ouvido um grito, mas ele falou isso de costas. Ele nem ao menos se deu o trabalho de virar. E só pra vocês terem noção, os paramédicos acharam essa interação tão esquisita, porque ela realmente era bem esquisita, que eles chegaram a olhar para a mão de Joe para ver se ele estava com alguma arma ou alguma coisa que pudesse ser utilizada para feri-lo de alguma forma. O corpo de Robert Wone, que estava com 32 anos de idade, foi encontrado na cama. Sim, na mesma cama em que Joe Price estava sentado e agindo de uma forma bizarra, e como uma forma de continuarem o vigiando, porque eles estavam com medo por motivos óbvios, eles fizeram ali uma posição estratégica para que eles conseguissem checar Robert e vigiá-lo ao mesmo tempo, mas infelizmente já estava bem claro que o Robert já estava morto há algum tempo. Robert estava deitado na cama, com a cabeça em um travesseiro e com as mãos ao lado do seu corpo. Ele estava utilizando um protetor bucal que usava todas as noites para impedir que rangesse os dentes enquanto dormia, e estava vestindo uma camiseta cinza da Universidade William & Mary no momento em que foi esfaqueado 3 vezes na parte da frente do seu torso. Um dos paramédicos chegou a dizer que a ferida em seu coração era tão profunda que literalmente dava para colocar o dedo. No local, eles também encontraram a faca em cima da mesinha de cabeceira ao lado da cama, e pelo fato de ter um pouco de sangue, eles acabaram presumindo que aquela fosse a arma do crime. Lembram que eu falei pra vocês que a operadora do 911 pediu e repetiu várias vezes que eles colocassem uma toalha nos ferimentos para que estancasse o sangramento? Então, ninguém estava fazendo isso e não tinha toalha em lugar nenhum. Após seu corpo ser encontrado, ele foi levado para o hospital, onde foi oficialmente declarado como morto à 00:25 do dia 3 de agosto de 2006. O Departamento de Polícia Metropolitana chegou no local antes que o corpo de Robert fosse transferido para o hospital pelos paramédicos, e uma coisa que chamou bastante a atenção deles foi o fato de que o quarto de hóspedes estava muito limpo e muito arrumado. Literalmente não tinha nenhum sinal de luta e nada estava fora do lugar. Até mesmo as roupas que ele iria utilizar no dia seguinte estavam dobradas perfeitamente no pé da cama, e a sua carteira, o seu BlackBerry e o seu relógio, que eram bem caros, estavam em cima da mesa do quarto. O travesseiro em que ele estava deitado tinha uma única marca na cabeça dele, como se ele tivesse deitado e ficado imóvel, sendo que ele foi atacado, então não fazia muito sentido. E exceto por uma pequena mancha de sangue que parecia que havia sido intencionalmente espalhada em seu abdômen, não tinha nenhum sangue em seu corpo e apenas 2 pequenas manchas no lençol, sendo que ele foi esfaqueado 3 vezes. Suspeito. De acordo com os policiais, parecia como se ele tivesse sido limpo, vestido e colocado em cima da cama após o crime. Após uma análise, foi descoberto que aquela faca que estava na mesinha de cabeceira pertencia a um conjunto da cozinha, mas os policiais duvidavam muito que aquela fosse a arma do crime. Primeiro, porque quase não tinha sangue, era pouquíssimo sangue, não era o suficiente para um assassinato definitivamente. Além de não ter nenhuma fibra de algodão da camiseta que o Robert estava utilizando. E segundo, porque a lâmina dessa faca era mais longa do que a lâmina que teria sido utilizada para assassinar Robert. Pouco tempo depois, a polícia encontrou um conjunto de talheres que incluíam facas no armário de Dylan Ward, no quarto dele. E uma coisa assim bem interessante era o fato de que estava faltando uma faca de 11 centímetros, que por sinal, assim, só por coincidência, era exatamente consistente com os ferimentos de Robert. Mas adivinha? Essa faca nunca foi encontrada. No chão, ao lado da cama, foi encontrada uma toalha de algodão branco com apenas 3 manchas de sangue. De acordo com os 3 homens, essa teria sido a toalha utilizada para pressionar as feridas de Robert. Só que, como vocês podem ver, essa toalha estava praticamente limpa, só tinham 3 manchas, então realmente e novamente não fazia o menor sentido. Absolutamente tudo nessa cena do crime estava errado e parecia fora do lugar. E nada, nenhuma evidência batia com as informações fornecidas por Joe, Dylan e Victor. Então, obviamente, os 3 foram levados para a delegacia, só que eles deram praticamente a mesma versão.
De acordo com eles, Robert chegou na casa por volta das 10h30 da noite de táxi, e como Victor, que tinha acabado de chegar de uma viagem de trabalho, estava muito cansado, ele já estava no seu quarto assistindo ao Project Runway. Aparentemente, Joe e Dylan ficaram na cozinha com Robert, bebendo um pouco de água e conversando por alguns minutos, antes de lhe mostrarem um quarto de hóspedes. Em seguida, Joe foi para o seu quarto para ficar com Victor, enquanto Dylan também foi para o seu quarto, onde ficou lendo um livro por apenas 5 minutos, antes de tomar um remédio para dormir e ir para a cama. Ele chegou a dizer que ouviu Robert tomando banho, já que o banheiro era literalmente do lado do seu quarto, e que depois ouviu a porta do quarto de hóspedes fechando e sendo trancada. Depois que todo mundo foi dormir, Joe e Victor disseram que acordaram pelo som do alarme, que, como eu falei pra vocês mais cedo, sempre fazia um sinal sonoro quando alguma porta externa era aberta. Mas eles disseram que apenas imaginaram que fosse Sarah, a quarta colega de quarto, voltando pra casa, mesmo que ela tivesse dito que iria dormir na casa de um amigo. Mas poucos minutos depois, eles ouviram gritos baixos que pareciam mais como grunhidos, e então saíram do quarto e desceram para o segundo andar. E foi então que perceberam que o quarto de hóspedes estava com a porta aberta e encontraram Robert sangrando, mas em momento nenhum eles ouviram alguma porta se batendo ou até mesmo alguém correndo pelas escadas. De acordo com Joe, praticamente na mesma hora ele pediu para que Victor fosse ligar para emergência, e então ele pegou a faca que estava alojada em Robert, tirou essa faca e por algum motivo ele decidiu colocá-la em cima da mesinha de cabeceira. Mas piora. Eu sei, é impressionante, mas realmente piora. Joe disse para os detetives que o seu DNA seria encontrado na arma do crime porque, bom, ele tinha tirado a faca ali, né, dos ferimentos. O que nunca façam isso, porque é a pior coisa que você pode fazer na vida, isso só vai piorar o sangramento. Mas ele disse que o DNA do assassino não seria encontrado porque provavelmente utilizou luvas. O que por si só já é uma coisa bem esquisita pra você falar assim do nada, só fica ainda mais suspeito. Por fim, ele falou que só viu Dylan após pedir para que Victor ligasse para emergência, e isso foi confirmado por Victor dizendo que só viu Dylan quando ele desceu para o segundo andar novamente, quando já estava na ligação. A teoria dos três era a mesma, de que alguém teria invadido a casa e assassinado o Robert, e disseram que ele provavelmente teria escalado a cerca que ficava atrás da casa e entrado pela porta dos fundos. E quase que imediatamente os detetives duvidaram dessa teoria, primeiro porque eles analisaram essa área, né, a área da cerca, e ela estava intocada, tão intocada que tinha literalmente teias de aranha e poeira. Além disso, nada foi roubado, sendo que assim, eram pessoas ricas, eles tinham muitos eletrônicos caríssimos, relógios e até mesmo roupas de grife. Outra coisa que não se encaixava era o fato de que se alguém tivesse invadido a casa, ele teria que ter passado pelo quarto de Dylan e seguir diretamente para o quarto de Robert, que ficava no canto. Ou seja, essa pessoa teria que saber que o Robert passaria aquela noite em específico ali, e as únicas pessoas que sabiam disso eram Joe Price, Victor Zaborsky, Dylan Ward e Kathy Wan. Quando a polícia questionou Dylan, ele disse que, após dormir, ele acabou acordando com alguns barulhos, e então ele colocou o roupão e saiu do quarto. E nisso ele viu Victor no telefone ligando para emergência, e quando ele olhou para dentro do quarto de hóspedes, ele viu Joe sentado na cama, de cueca, e ele chegou a lhe dizer que ele havia movido a faca. Dylan também disse que ele não conseguia dizer se Joe ou Victor haviam matado Robert, porque ele só viu tudo quando já tinha acontecido. E durante todo o seu interrogatório, ele estava da mesma forma que ele estava na casa, calmo, distante e paciente. Já Joe Price, por outro lado, foi o completo oposto. Ele agiu de forma arrogante, agressiva, egocêntrica e despreocupada durante todo o momento que contava sua versão. E de acordo com ele também disse que em um certo momento da noite, ele tinha ido ver um inseto que estava na luz no pátio e que talvez tivesse alguma chance de que ele simplesmente tivesse esquecido de trancar a porta. Enquanto isso, enquanto os três homens estavam sendo interrogados, a polícia levou cães farejadores para casa para ver se eles conseguiam descobrir onde havia ocorrido o assassinato. Mas além da pequena quantidade de sangue que havia sido encontrada na cama de Robert, os cães apenas alertaram para o filtro da secadora, que por sinal ficava ao lado do quarto de Dylan, e também no pátio, mais especificamente no ralo do pátio, e isso indicava que o assassino teria se limpado ali e em seguida colocado as suas roupas na secadora.
Mais tarde foi feita uma declaração em um documento oficial que dizia o seguinte: por todas as contas e evidências, Price, Zaborski e Ward têm um relacionamento muito próximo e claramente têm um motivo de preservar e proteger o interesse um do outro. Ainda na busca pela casa foram encontrados alguns itens relacionados ao BDSM no quarto de Dylan, e entre esses itens tinha um dispositivo chamado máquina de ordenha, que é autoexplicativo. E esse dispositivo acabou se tornando extremamente importante para a teoria que os policiais criaram após a análise da autópsia, que já eu vou falar para vocês. E por último, a polícia também encontrou 2 e-mails na caixa de rascunhos de Robert, mas esses e-mails não faziam muito sentido porque eles já estavam prontos, mas eles não foram enviados. Um deles era para a própria Kathy, a sua esposa, informando a ela que ele já tinha tomado banho e que estava indo dormir, e o segundo era para um colega de trabalho, confirmando o almoço que eles teriam no dia seguinte. Mas até hoje não se sabe se ele mesmo escreveu esses e-mails ou se foi uma outra pessoa, provavelmente para confirmar ali, para dar uma evidência de que naquele momento, naquele horário, ele ainda estava vivo. A autópsia de Robert Eric One foi realizada no dia 3 de agosto pela doutora Louise Golinowski. Ela encontrou os 3 ferimentos, sendo 2 em seu abdômen e 1 no peito. Todos eles eram simétricos e haviam sido feitos com a mesma lâmina, e foi dessa forma que a faca que havia sido encontrada na mesinha de cabeceira foi descartada como sendo a arma do crime. E além desses ferimentos, Robert também tinha sinais de sufocamento. Mas ainda tinha mais. Foram encontradas marcas de agulhas em seu pé direito, sua mão esquerda e no seu pescoço, e elas haviam sido feitas antes da sua morte. E com isso foram feitos alguns testes para ver se ele tinha utilizado, por vontade própria ou não, algum tipo de substância ilícita, mas todos os testes vieram negativos. Porém, a doutora não chegou a fazer nenhum teste para ver se ele tinha sido injetado com algum agente paralítico, e ela também não preservou nenhuma amostra do seu sangue antes que ele fosse enterrado, para que, quem sabe, mais tarde, novos testes pudessem ser feitos. E assim, isso foi muito criticado pelos legistas. Além de tudo isso, ele não tinha nenhum sinal de luta e parecia como se ele tivesse ficado parado durante todo o ataque, o que poderia ter sido explicado caso ele tivesse algum agente paralítico em seu sistema. E para concluir a autópsia, foi realizado um kit de estupro e o laboratório encontrou sêmen em todas as suas cavidades. Mas o que era ainda mais estranho que isso era que o DNA encontrado era do próprio Robert. E os investigadores acreditam que a máquina de ordenha tenha sido utilizada nesse intuito. Com base nas descobertas encontradas pela doutora Golinowski e também pelas poucas evidências que se tinham nesse caso, os policiais acreditavam que o Robert One havia sido incapacitado por algum agente paralítico, agredido sexualmente e esfaqueado até a morte no dia 2 de agosto de 2006. Mais tarde, um dos vizinhos chegou a dizer que naquela noite ele ouviu um grito vindo da casa enquanto ele assistia o jornal noturno, e apesar de ele não saber exatamente o horário, acontece que o jornal noturno acontece das 11 até as 11h30 da noite. Porém, Victor Zaborski ligou para emergência às 11h49, ou seja, eles tiveram 19 minutos entre o momento em que encontraram o corpo até o momento em que ligaram para emergência. Outra coisa é que Joe e Victor falaram que eles ouviram gritos baixos que pareciam mais como grunhidos. Mas como que o vizinho chegou a ouvir claramente um grito? Fica aí o questionamento. Mas infelizmente a polícia não tinha nenhuma prova concreta que ligasse a um culpado ou a alguns culpados. E a esse ponto nenhum dos homens estava mais sendo cooperativo, porque eles não estavam falando mais nada e eles já haviam contratado advogados. No dia seguinte, Joe, Victor e Dylan foram até a casa de Kathy One para poder ver se ela estava bem, e todos eles chegaram a chorar junto com ela, e a esse ponto ela não fazia a menor ideia do quão esquisita e suspeita as histórias estavam sendo, e Joe Price chegou a carregar o caixão no funeral. Pois é. Com o passar do tempo e à medida que as informações iam sendo liberadas, Kathy percebeu que tinha uma coisa muito errada acontecendo e, obviamente, se afastou dos homens. 2 semanas depois, a polícia divulgou um comunicado onde eles informavam que eles acreditavam que toda a cena do crime havia sido alterada e que o local onde o corpo de Robert foi encontrado havia sido claramente limpo.
Mas infelizmente, um ano após o crime, os investigadores não faziam a menor ideia do que realmente havia acontecido com Robert Wone. Kathy e o seu advogado realizaram uma coletiva de imprensa para ver se dessa forma a investigação avançava, e o advogado chegou a confrontar Joe, Victor e Dylan dizendo o seguinte: para aqueles da rua Swan, número 1509, onde o Robert foi morto, vocês precisam realmente se perguntar. Realmente pergunte a si mesmo. Eu forneci à polícia todas as informações que podem ser relevantes para a investigação desse crime? Somente você, sua consciência e seu Deus sabem a resposta para essa pergunta, mas essa é a pergunta que você deve se fazer se você se importa com Robert, se você realmente se importa com a família dele, se você se importa com Kathy, venha e compartilhe todas as informações que você tem. Mas infelizmente, isso não fez com que eles decidissem falar mais e eles continuavam negando qualquer envolvimento. Em novembro de 2008, os 3 foram acusados de obstrução da justiça e 6 dias depois, no dia 25 de novembro, Kathy Wone entrou com uma ação civil de $20 milhões, alegando que eles não tinham feito nada para ajudar Robert após ele ter sido assassinado e que, ao invés disso, passaram seus últimos minutos de vida tentando encobrir todo o crime. O caso foi a julgamento no verão de 2010 e, apesar de existirem muitas evidências circunstanciais, não existia nenhuma evidência concreta que afirmasse com 100% de certeza de que eles realmente estavam envolvidos. E por conta disso, a juíza Lynn Leibovitz os absolveu das acusações. Em agosto de 2011, Kathy encerrou o processo civil com os 3 homens por um valor não revelado e explicou sua decisão ao repórter do Washington Post, dizendo o seguinte: estou seguindo em frente, quero passar os próximos 40 anos da minha vida focando no bem. Eles podem apodrecer de dentro para fora de todos os seus segredos que escolheram manter. Essa é a escolha deles, eu escolhi seguir em frente. Alguns anos depois, surgiu uma nova teoria de quem poderia ser o assassino. Acontece que Joe Price tinha um irmão chamado Michael. E assim, Michael não era uma pessoa muito legal. Ele já tinha se envolvido aí com a lei em várias ocasiões. E 3 meses após o assassinato de Robert, ele, juntamente com outros caras, invadiram a casa do próprio Joe, do seu irmão. Eu falei que ele não era um cara legal. Em 2006, ele estava fazendo alguns cursos universitários na Montgomery College. Porém, exatamente no dia 2 de agosto, o dia em que Robert foi assassinado, ele não compareceu. Coincidência? Não sei. Porém, todo mundo sabia que Joe Price faria qualquer coisa para ajudar o seu irmão, mesmo que ele tivesse tentado roubar a sua própria casa. E caso ele matasse alguém, mesmo que fosse um dos seus melhores amigos, ele faria de tudo para ajudá-lo. Mas é aquilo, né? Não existe nenhuma evidência contra Michael e também não existe nenhuma prova concreta que a gente possa falar com 100% de certeza que Joe, Victor e Dylan estejam envolvidos, apesar de que sim, eu acho 99,9% de certeza de que sim, eles estão envolvidos de alguma forma, só não sei exatamente como. Mas infelizmente parece que nunca saberemos porque eles mantêm sua inocência até hoje e se recusam a falar qualquer coisa sobre o caso. Em junho de 2008, Joe vendeu a casa da rua Swan e ele e Victor se mudaram para um apartamento em Washington, enquanto Dylan se mudou para uma casa que os 3 haviam comprado na Flórida. Mais tarde, Joe mudou seu nome para Joseph Anderson e aparentemente ele continua morando com Victor na Flórida, onde ele trabalha como advogado, e Dylan mudou seu nome para Dylan Thomas. A morte de Robert Wone se tornou um dos casos mais misteriosos de Washington, e em 2008 o jornal Washington Examiner chegou a listar o seu caso como uma das 8 principais histórias de crime. E infelizmente, Kathy Wone até hoje não sabe exatamente o que aconteceu com seu marido. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma história de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento aí mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve, muito breve, começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E comentem aqui embaixo também o que vocês acham que realmente aconteceu com Robert Wone. E é isso, até semana que vem.